Coisa básica, então, que a gente tem que saber. Qual que é a diferença entre função, equação e polinômio? Sei lá. Vamos lá. Vamos começar falando sobre equação, né? A equação, ela é uma estratégia para você encontrar o valor de x. Então, quando você quer encontrar um valor específico de x, quando o seu problema ele requer que você tenha um valor único e específico de x, você usa uma equação. Então, por exemplo, se Pedro tem o dobro da idade de Maria e Maria tem 12 anos, qual que é a idade de Pedro? Então, aqui você vai usar uma equação, certo? Pedro tem o dobro da idade. Então, calma, Pedro tem o dobro da idade de Maria. Então, Pedro tem o dobro da idade de Maria. Maria tem 12 anos. Então, Pedro tem 2 vezes 12 anos, é o dobro da idade. Então, Pedro tem 24 anos, né? Então, você faz uma equaçãozinha, você isola o x, você encontra um valor específico, beleza? Isso é equação. Função, as pessoas confundem muito, por quê? Porque você vai ter lá f de x igual a 2x mais 1. Né? E a pessoa olha isso daqui e ela fala, isso daqui é uma equação, 2x mais 1. Só que nos problemas de função, não é sobre uma estratégia para você encontrar o valor específico de x. Não. Na função, você pode ter diversos valores de x, porque não é isso que importa. Na função, a gente tem meio que duas variáveis, né? O x e o y. Então, como tem duas variáveis, o que vai acontecer? Se o meu x valer 1, né? Então vai ficar 2 vezes 1 mais 1. 2 dá 3. Então o meu y é 3. Se o meu x vale 2, então o meu y vale 5. E por aí vai. Então o que tem? Qual que é o grande lance da função? A função é um padrão. Um padrão que existe, que corresponde a um valor de x, que vai te entregar um valor de y. Entrada e saída. Então é um padrão entre dois números, né? Na equação também tem x e y, por exemplo, num sistema. Só que qual que é a diferença do sistema? É o seguinte, né? No sistema, de novo, o valor de x e y são específicos. Você quer encontrar o valor exato de x e y que façam com que esses dois caras sejam verdade, né? Não é um padrão. No caso da função, você tem valores variáveis de x e dependendo do valor de x, você vai ter um y diferente. Isso pode acontecer de diversas formas, né? Então, função é sobre padrão, é sobre causa e efeito. E com esses valores que a gente tem de x e y, né? Tipo, isso aqui, o que acontece? Você pode pegar esse par de valores e criar um gráfico que desenhe essa correspondência de valores, né? Numa equação você não consegue criar um gráfico, não existe gráfico para função, certo? Não existe gráfico para equação, existe gráfico só para função. Outra coisa que a gente tem que entender é que função, tá, é basicamente a mesma coisa que fórmula. Por quê? A fórmula, como é que ela funciona? Ela tem alguma coisa escrita, né? Tipo, a fórmula é 2x mais 5, tá? Isso aqui é uma fórmula que vai te dar alguma coisa. Nessa fórmula, o que acontece? Dependendo do número de x, por exemplo, o número de lados do triângulo, você vai ter um resultado diferente, né? Qual que é a fórmula da área do triângulo, por exemplo? É base vezes altura dividido por 2, certo? Se a gente pega triângulos que têm a base fixa 3, por exemplo, a nossa fórmula da área do triângulo, né, com a base 3, vai ser o quê? Vai ser isso daqui. Ou então poderia até ser assim, né? X e... desculpa. Base e altura. Uma função com duas entradas. Eu não sei se isso existe em matemática, mas existe em programação. Então, função tem tudo a ver com fórmula, tem tudo a ver com padrão. Fórmula é um padrão, né? E tudo isso você pode colocar num gráfico. Assim como no triângulo, dependendo da altura, você pode criar um gráfico com as áreas do triângulo. Assim como a gente faz em física bastante, né? A gente pega fórmulas e a gente coloca no gráfico. Então, essa é a diferença. E o que é polinômio, que é um terceiro elemento? Polinômio é uma sentença matemática onde você tem
vários nomes, digamos assim, né? Então, por exemplo, 2x é um polinômio, porque tem uma variável. 2x ao quadrado mais 3x é um polinômio, né, de segundo grau, porque tem aqui. Você pode pegar um polinômio assim, por exemplo. Né? Então, tudo isso é um polinômio. Polinômio só indica que tem variáveis e, dependendo do grau do polinômio, vai ser a questão da potência. É isso que é polinômio, ponto final. Então, para a gente, o que mais interessa é saber a diferença entre equação e função. Ok? Então, é basicamente isso.